Hello, rapaziada, tudo bom com vocês? Olha só quem voltou a fazer vídeo. Gente, quem é vivo sempre aparece, não é? Olha, primeiramente eu quero pedir muitas desculpas a vocês por esse tempo que eu fiquei sumida aqui no meu canal. Eu sumi no meu Instagram também. Não dei nenhuma explicação pra ninguém, nem nada. Mas é porque eu estive doente e eu peguei uma infecção intestinal muito séria. Eu vomitei muito, então eu não tava boa pra poder gravar, nem fazer nada. E quando eu estava melhorando, eu comecei minhas 2 semanas de prova na faculdade. E é uma correria total, porque tem que entregar trabalho, valendo nota, tem que estudar para as provas, aí tem monitoria, tem um monte de coisa para poder fazer, apresentação, para vocês terem ideia. Então foi uma correria, fiquei louca para poder resolver tudo. Aí quando eu terminei, eu fiz agora, eu vou conseguir gravar os meus vídeos, eu vou relaxar um pouco mais, vou conseguir para poder parar para fazer meus roteiros e tudo mais. Gente, pura ilusão mesmo, porque eu peguei uma gripe daquelas que de tudo vocês imaginarem eu tive. Tudo. Eu não estou legal ainda, estou mais ou menos. Eu comecei um tratamento novo ontem por causa dessa gripe. Pra vocês terem ideia, eu fiquei a manhã todinha na urgência ontem. Tomei aerosol, tomei injeção. A médica veio conversar comigo. Então, foi uma loucura ontem também. E me desculpe se eu estiver parando de vez em quando para respirar um pouco mais. É porque eu estou cansando muito. Então, eu não estou conseguindo falar demais. Aí, eu tenho que tomar ar direto. Então, brincadeiras à parte, como eu falei, mil desculpas a vocês. Eu prometo que eu vou me dedicar mais agora adiante, porque eu recebi muita cobrança e isso me deixou feliz. Não assim, pelo fato de estarem me cobrando uma coisa, mas saber que essa cobrança é porque tem gente que assiste meus vídeos. Porque quem tá aqui gravando, a gente fica ansioso para saber o que vocês estão sabendo, se vocês estão gostando ou não do vídeo que a gente faz. E é muito legal saber que tem gente que está querendo continuar assistindo os vídeos, tem gente que acompanha realmente o meu canal. E muito obrigada a vocês, eu não estaria aqui de volta se não fosse por vocês. Até porque eu não estou muito legal ainda, como eu falei. Mas a gente vai melhorar e a partir de agora eu não vou mais abandonar vocês, beleza? Então vamos continuar com o vídeo. Fala rapaziada, beleza? Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho do filme que eu pude assistir recentemente no cinema e eu fiquei super apaixonada. Sinceramente, quem ainda não assistiu não sabe o que está perdendo. Mas o filme, que se chama Cinco Passos de Você, ele conta a história de uma jovem chamada Estela, que praticamente vive no hospital devido à doença que ela tem, que é a fibrose cística. Essa doença ela é passada de forma hereditária, ou seja, sempre de pai para filho ou de mãe para filho. E é quando há um acúmulo muito grande e anormal de mucosa nos nossos pulmões, que isso acaba gerando infecções uma atrás da outra. No filme não mostra nenhum tipo de cura, ela sempre vive à base de remédio, porém existe uma forma de ela evitar a progressão dessa doença, que seria o transplante de pulmão, para ela tentar ter uma vida melhor. E aí ela tem essa oportunidade de ter esse transplante. Porém, não são todos os pacientes com fibrose cística que têm essa mesma oportunidade que ela, porque depende muito do grau da fibrose para poder você ter a oportunidade de ter o transplante ou não. Mas voltando para o filme, durante um dia que ela sai do seu quarto do hospital, que ela vai ver os bebês, que é praticamente o local onde ela se sente melhor, que é vendo os bebezinhos que acabaram de nascer no hospital. E ela acaba conhecendo um Will, que o Will também é um dos pacientes no hospital com fibrose cística, e que ela de alguma forma chama a atenção dele. Não se sabe porquê, mas ele acaba seguindo ela até o local. Ela tenta ter uma conversa com ele, mas ela acaba dando vários foras nele. E então chega a Barbie, que é a enfermeira que cuida de ambos, e briga logo com eles, porque a regra principal do hospital não pode ficar a menos de 6 passos um do outro, que seria no caso 2 metros mais ou menos. Então ele vai embora e ela continua lá no local e ainda recebe uma bronca dela dizendo que se ela continuasse insistindo em ficar no lado de uma pessoa que tivesse fibrose cística, ela sofreria, porque se a bactéria dele passasse para ela, ela não teria mais oportunidade de ter o transplante de pulmão.
Então, a história começa a se desenvolver daí, que é quando ela começa a gostar dele e descobre que ele não tá nem aí pro plano de tratamento dele. E ela é uma pessoa que é neurótica com os tratamentos dela, entendeu? Ela gosta de comandar nos outros. Então, ela faz um acordo com ele, que ela fazia, ajudaria ele no tratamento, ele poderia fazer tudo do jeito dela, e ele pede uma coisa em troca que seria desenhar ela. Então, eles fazem esse acordo e ele começa a seguir o tratamento junto mesminho com ela. Então, a partir daí, eles começam a gostar um do outro, só que tem esse negócio de não poder ficar perto. E isso acaba atrapalhando um pouco eles dois por causa desse negócio. E chega um tempo que ele diz que não pode mais fazer nada por ela, porque ele não quer piorar a situação dela, nem que ela fique muito tempo com ele. E aí que ela descobre que tem um taco daqueles de sinuca no hospital, ela pega e quando mede, ela vê que dá mais ou menos uns 5 passos de um lado até o outro do taco. Então ela pega uma câmera e comenta no canal dela sobre essa história de que a pessoa que tem a fibrose cística não pode ficar a menos de 6 passos do outro. Aí ela mostra esse taco aqui, não tem uma metragem mais ou menos que dá 5 passos do outro. E ela fala, tá, mas são 6 passos, tá faltando um. Aí ela comenta o seguinte: durante minha vida inteira eu vivi para a minha doença, para poder cuidar da doença dela. Então a doença tirou muita coisa dela, a oportunidade dela fazer muitas coisas. Agora, por que ela não poderia pegar um pouco do doença tirou dela? E assim eles começam a ter um romance juntos, que seria cada um pegando na ponta do taco e passeando pelo hospital. Mas então acontece uma coisa ruim, que é a morte do melhor amigo dela, que tem a mesma doença deles dois, e ela acaba vendo o melhor amigo dela falecer na frente dela depois que eles tinham feito uma festa para o Will. E aí ela fica muito triste e decide dizer que a partir daquele momento ela viveria para ela, não queria mais sobreviver, ela queria viver de verdade. Então ela pega, sai do hospital, Will segue ela e ambos vão até a cidade para poder ver as luzes, que era o que ela mais gostava de ver com a irmã. E assim eles vão passear pela cidade inteira, ambos com as sacolinhas com oxigênio deles, segurando uma mão do outro com luva. E assim eles vão curtir lá a noite deles, né? Só que aí acontece uma coisa, há um acidente na cidade e o hospital recebe uma chamada dizendo que uma mulher de tal cor, com tanto peso, com o pulmão e o sangue tal. E diz que elas descobrem que o sangue bate certinho e o pulmão é compatível com a Estela. E tentam ligar para ela, procuram e não acham. Quando conseguem entrar em contato com ela, dizendo que ela tem que voltar para o hospital urgente, ela simplesmente ignora, porque ela sabe que o Will não tem a mesma oportunidade que ela. Então ela decide simplesmente ignorar. Mas aí acontece uma muvuca de que o pai dela chega, a mãe dela chega e a mãe do Will chega. E aí a mãe do Will descobre que tem esse pulmão, ela liga pro filho, falando que a menina tem essa oportunidade de ter esse transplante. E quando ele descobre, ele fica furioso com ela, por ela estar simplesmente ignorando tudo aquilo. E eles começam a ter uma briga, até uma hora que ela cai no lago congelado que tem perto de onde eles estão. Só que ela começa a rir logo disso e ele vai tentar ajudar ela. Só que na hora que ele começa a descer, ela descobre que ela acabou afundando no gelo. E ele entra em desespero durante esse tempo e tenta salvar ela, então fica um tempão lá tentando salvar ela. E ele fica cada vez mais desesperado com isso. Só que imagine, no frio que eles estavam lá, ele desesperado, com ela dentro da água, podendo piorar a situação dela e piorar a situação dele por causa do gelo que está ali fora. Porque no filme está nevando. Então, ele consegue salvar ela e quando vai ver ela não está mais respirando. E aí é quando ele descobre que a única oportunidade de assim, tipo, salvar ela seria ele fazendo respiração boca a boca. E é isso que ele faz. Ele
para por um tempo, pensa mais, eu tenho que salvar ela. Então ele vai lá e faz respiração boca a boca. Lembra que eu falei antes, na história, contando que eles não podem nem ficar perto do outro? Imagina fazer uma respiração boca a boca. Até porque a doença também transmite por saliva, ou no caso a bactéria. Então, mas ele não pensa, ele só quer salvar ela. Então ele faz massagem cardíaca e faz respiração boca a boca. Só que, como eu falei, ele não respira normalmente, nem ele nem ela. E ele dá tudo de si ali naquele momento. E você pensa que ela vai morrer, mas ela não morre. Ele consegue salvar ela. E o hospital acha eles dois lá no lago e leva eles de volta. E nisso, ele conta que teve que fazer respiração boca a boca nela. Ela corre, entra pra fazer a cirurgia, pra poder fazer o transplante do pulmão. Fazem um negócio para poder tentar saber se ela pegou a bactéria dele. E, na verdade, ela ficou limpa. Ela não conseguiu pegar nada dele. Não mostra o porquê nem nada, mas, por milagre, ela não consegue ele não conseguiu passar nenhuma bactéria para ela. E o filme é muito lindo, porque, a partir daquele momento, ele descobre que o tratamento dele realmente não está fazendo efeito nenhum. E ele diz que, se ela souber, ela não vai querer continuar o que ela tem, entendeu? Porque ela realmente se apaixonou por ele. E ele decide que tem que dar um fim naquilo. Porque quando você ama uma pessoa, você ama de verdade, às vezes você tem que saber abrir mão dela. E é isso que ele decide fazer. Mas essa parte que ele simplesmente bota um monte de luzes no jardim do hospital e faz uma homenagem para ela, depois que ela acorda da cirurgia, é muito lindo. Eu chorei muito, gente, chorei muito mesmo. Não tem como você não chorar. E é naquele momento que ele se despede dela. E a moral da história é o seguinte: quando você tem a oportunidade de fazer as coisas, saiba apreciar essas oportunidades, porque ela tinha essa doença, o melhor amigo dela tinha essa mesma doença, e o cara por quem ela se apaixonou também tinha essa doença. Então, a vida toda dela, ela foi proibida de chegar perto das pessoas que ela mais amava. E assim, tem uma parte no filme onde ela conta: ele era o meu melhor amigo de infância, que é o Paul, que era o melhor amigo dela, que faleceu na frente dela. E ela disse que nunca na vida dela ela pôde chegar nem para dar um aperto de mão, um abraço, nada. Ela nunca pôde nem chegar perto do amigo. E ela começa a sentir muito aquilo. E é o que acontece com ela e o cara por quem ela se apaixona. E é aí que ele conta pra ela: eu sei que a gente se ama, a gente tentou fazer de tudo, mas realmente eu não posso ficar aqui e magoar mais você dessa forma. Eu tenho que tenho que seguir em frente, e você também. Você tem sua oportunidade e agora eu tenho que seguir minha vida. Cara, quando ele fala essas coisas pra ela, quando ela acabou de acordar da cirurgia, é simplesmente a coisa mais marcante do filme. Porque, caramba, a gente aqui somos normais, a maioria de nós. A gente tem a oportunidade de chegar perto dos nossos pais, chegar perto dos nossos primos, irmãos, para quem tem, dos nossos avós, abraçar, beijar, tudo. E mesmo assim, a maioria das vezes a gente não... Desculpa, gente, eu fiquei emocionada, mas tipo, a gente não sabe valorizar isso, entendeu? Então, por favor, eu digo hoje porque eu assisti esse filme e eu fiquei parada assim, eu parei pra pensar na vida. E é verdade. Então, se você tiver com sua mãe ao seu lado, diga a ela que a ama muito. Seu pai também, seus tios, seus primos, seus irmãos, todo mundo que você tem ao seu lado, saiba valorizar essas pessoas. Porque você tá aí, você tem essa oportunidade. E eles que nunca puderam chegar nem perto um do outro. Eu tive que falar desse jeito porque realmente é muito lindo e a gente para pra pensar muito quando a gente assiste filmes como esse, entendeu? Então, se você gostou, já deixa seu like, deixa esses comentários aqui embaixo, diga se vocês querem mais vídeos como esses, se vocês querem que eu conte mais histórias, sei lá, gente, deixa aí comentários aqui embaixo, diga o que vocês estão gostando, o que vocês não estão. Eu não sou perfeita, eu tenho que saber também de vocês as coisas, entendeu? Então, um beijo e até o próximo vídeo.